Quero ler com os irmãos dois textos. Salmo capítulo 107 e Mateus capítulo 14. Quero trabalhar com horário aqui para eu não me estender. Quero ser bem objetivo na palavra. Então peço que os irmãos prestem bastante atenção para não perder o fio da meada, para entender direitinho o texto. É um texto que me edificou muito, um texto que me abençoou. Irmão William, muito obrigado pela água. É um texto que me edificou, que me inspira, que eu gosto de retornar nele. Vou começar com o Salmo 107, versículo 23 e seguintes, que dizem assim: Fizeram-se o mar em navios, para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. O que aconteceu? Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, o que aconteceu com os marinheiros? Perderam a coragem. Cambaleavam tão tontos como bêbados. E toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. Amém? Deu para entender um texto? Texto bem inteligível, né? Tranquilo? Dessa tempestade que o Senhor autorizou ou ordenou. E depois da oração dos marinheiros, o Senhor trouxe bonança, tranquilidade. Mateus 14, já agora no Novo Testamento, um texto que certamente os irmãos conhecem, versículo 22, em seguida Jesus insistiu aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, atrevido, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Só quem já teve medo, levanta a mão assim. Teve um dia que a minha irmã estava o palestrante perguntou: quem aqui tem medo? Aí ela foi a primeira a levantar a mão. Eu tenho medo, a Deuseni. Aí o palestrante falou: pois você é a única que não tem medo aqui desse grupo aqui. Então os discípulos tiveram medo ali, e quando Pedro, onde é que estão? Mas quando reparou no vento, começou a afundar: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou, disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Volto agora para Salmo 107, versículo 25. Repito o versículo 27 especificamente, o finalzinho, e toda a sua habilidade, a habilidade dos marinheiros, em meio à tempestade. No meio da tempestade, no meio da turbulência, ali toda a sua habilidade foi inútil, e tem naquele lugar o seu saber se esvaiu, o lugar onde o saber se esvai. E eu acho interessante essa expressão que poetiza um pouco, e eu coloco como título nessa pregação, do lugar onde o saber se esvai. O lugar onde a sua experiência, onde a sua técnica, a sua inteligência não funcionam.
o lugar onde o seu dinheiro não funciona, não resolve o problema. Voltando ali nesse ping-pong aqui para o Novo Testamento, Pedro tem uma dessas experiências tremendas com Cristo em meio às tempestades. Eu queria ter experiência boa com Cristo, só que sem passar por tempestade. Esse seria o cenário ideal. A gente viver milagres, coisas sobrenaturais, mas sim, tudo ocorrendo bem, sem não enfrentar problema nenhum, né? Mas, infelizmente, nesse mundo nós temos aflições, nós temos dificuldades, nós temos brisas, mas às vezes nós temos tempestades também. Jesus havia dado a ordem aos discípulos que atravessassem o lago de Genezaré, uma travessia noturna, mais perigosa, mais complexa ainda por quanto da ventania que afligiu ali o barco, mais complexa ainda por quanto que estavam sem Jesus no barco. Jesus não estava dormindo no barco, nessa ocasião Jesus não estava no barco, e estavam sofrendo lá na quarta vigília, talvez algo em torno aí já de 4 horas da manhã, e você passa a noite acordado, 4 horas da manhã você está exaurido, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É um dos momentos de muita sensibilidade, de muita fragilidade. Mas Jesus, de forma absolutamente inexplicável, de forma sobrenatural, vai até os discípulos andando sobre as águas. Ele podia fazer isso. Ele era Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ou ele não é Deus, ele não pode fazer nada, ou ele é Deus, ele pode fazer tudo. Então ele é Deus e fez isso naquela ocasião, como faz o sobrenatural, coisas extraordinárias nos nossos dias, hoje. Mas assim, o que me admira é quando Jesus se aproxima e Pedro indaga ali sobre Jesus, inicialmente pensando que era um fantasma, buscando outra explicação para o agir de Deus, para a presença do próprio Deus, e Jesus se apresenta, e Pedro, de uma forma bem cômica até, não, se tu é tu, Senhor, então deixa eu ir até tu então, só que tu é Deus, tem poder, então... E não sei o que ele esperava receber de Jesus, mas a resposta foi positiva, e Jesus disse, sim, venha, tá bom? Eu não sei se Jesus estava, digamos que ali era o barco, eu não sei se Jesus estava a 4 metros do barco, ou se Jesus estava a 6 metros do barco, ou se Jesus estava a 8 metros do barco, ou a 50 metros do barco. Eu penso que quanto mais distante Jesus estava, mais perigosa era essa travessia aí de Pedro, né? Era uma distância que ele conseguia ouvir um ao outro, que permitia essa comunicação. Era uma distância desafiadora, ainda mais no contexto de ventania e tudo mais. E Pedro, atrevido, desce do barco e tem essa vivência de um sobrenatural incrível. E existem algumas coisas reservadas apenas para os audazes. Eu tenho certeza que a salvação é algo reservado para todos nós que cremos. Mas existe algo nesse meio do caminho que só os audazes irão experimentar e irão viver. E esse foi o caso de Pedro. Pedro, atrevido, desceu do barco de fato e conseguiu dar alguns passos com relativa firmeza. Eu não acho que ele desceu do barco pisando sobre a água e já olhou para o vento e afundou. Eu penso que deve ter dado um período razoável de caminhada. E então, se desenvolver a trama ali, dele perceber a ventania e tudo mais, essa loucura que ele havia engajado, assim, de uma certa forma. E quando a Bíblia fala que ele começou a afundar, dá a ideia de que não foi talvez um afundamento abrupto, mas talvez paulatino, gradativo, eu não sei. Sei que deu tempo dele pedir socorro. Ele não afundou e já... Não, ele conseguiu ainda clamar por socorro, e ele faz essa oração. Na verdade, o real título eu tinha 2 títulos que eu estava pensando aqui. O título da pregação poderia ser O Lugar Onde o Saber se Esvai, que é esse lugar que Pedro estava, esse lugar do marinheiro, ou A Oração na Tempestade. Mas eu acho que eu vou ficar com esse título aqui, A Oração na Tempestade.
Porque você tem a sua oração em condições normais, temperatura ambiente, gravidade 9,8, condições normais, mas tem hora que você está submetido a condições extraordinárias, a uma tempestade terrível, aí essa oração da tempestade é uma oração com mais adrenalina, é uma oração, às vezes carregada de fé, às vezes pintada com a tintura de desespero. Oração em meio à tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 30. Quando Pedro reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Foi um grito, está escrito aqui, foi um grito. Eu particularmente não sou dos pastores que grita mais não, sabe? Normalmente eu não grito muito, mas de vez em quando, acho que cabe ali um grito ali para acordar a galera. E ele fez essa oração, a oração da tempestade. E essa oração de tempestade tem um padrão próprio, sabe, queridos? Tem características próprias. Talvez você não esteja enfrentando tempestade nenhuma, esteja com a faca e o queijo na mão, vivendo um momento excelente da sua vida. Glória a Deus por isso. Mas tem hora que a gente está no olho do furacão, que a gente está na tempestade sim. E a gente olha para textos como esse, para pessoas como essas, para marinheiros como esse, que já não encontram mais técnica para salvar o navio, que não encontra, que o navio não é vigoroso o suficiente para cortar as ondas, onde a esperança se esvai também, onde encontramos no Senhor ali a nossa única esperança. E assim, não é agorando ninguém não, mas todos nós vamos ter que passar por esse momento, inclusive no momento da morte. Inclusive no momento da morte. Engraçada a conversa do Vladimir Putin, com quem? Com o Chung Yong-yun lá da Coreia, dizendo que agora os homens estão vivendo até 130, 140 anos. Que loucura, vocês viram? Alguém viu essa conversa entre, viu, Rafaela? Que loucura, quem vai viver 130, 140, o quê? Todos nós, com a semelhança do Hugo Chávez, vamos ter que se apresentar diante de Deus, se apresentar diante do trono branco. E o momento da passagem dessa morte é sempre desafiador. Todos passaremos por tempestade. Aqui, nesse momento de tempestade, Escola Bíblica Dominical, anota aí que vai ser perguntado do mês que vem, na gincana. Qual foi a oração mais curta da Bíblia? Essa oração, a oração de Pedro. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E eu quero trazer considerações sobre essa oração. Quero que, a partir da palavra também, essa palavra nos possa despertar para orar. Quantos aqui, sinceramente, acham que precisa orar mais? Que tem orado pouco, precisa orar mais, sinceramente. Que gostaria de orar melhor. Às vezes você até sente, poxa, eu nem sei orar. Eu vou me ajoelhar, eu não sei bem. Eu vejo algumas pessoas orando tão bonito, tem gente que ora com tanta fluência, né? Quando eu vou orar, as palavras não se encaixam. Tanto que os discípulos oraram, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Então, quero pregar sobre oração. E eu acho que a gente fecha com chave de ouro uma pregação sobre oração. Fecha com chave de ouro orando. Então, já quero que os irmãos se preparem para no final nós orarmos. Aí alguém diga, poxa, como foi a oração mais curta da Bíblia, talvez a oração do pastor no final seja semelhante também. Foi a oração mais curta da Bíblia. Interessante que muitas pessoas não oram. Eu vou pedir para o irmão Lorival dar uma assistência lá atrás, irmão Lorival, pode ser ali para o pessoal também. Ali. Eu não sei se tem uma situação especial ali ou não. Interessante que muitas pessoas não oram, dizendo, inclusive, que não tem tempo para orar. Não tem um tempo. E o Instagram veio com um contador de horas, justamente para provar que ninguém ora porque não tem tempo. A gente, sim, precisa separar o tempo adequado para oração. Em relação a tempo de oração, a primeira coisa que eu falo é que Pedro, no meio dessa tempestade, facilmente ele encontrou tempo para orar. E as tempestades produzem isso, tem essa aptidão para nos lançar nos nossos joelhos. Pedro afundando na iminência da morte,
por compreender a sua condição ali em contratempo. E quando nós percebemos também a nossa condição de pecadores e condenados, essa percepção também nos conduz aos nossos joelhos. A percepção quanto a seu futuro de morte iminente o fez orar. Tempestades assim, normalmente, conseguem gerar em nós um necessário quebrantamento. E a palavra de Deus em Salmo 51:17 fala de algo que agrada a Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. E essas tempestades nos servem para trazer esse quebrantamento. E eu já vi, queridos, coração duro, altivo, quebrantado por uma grande tempestade, se joelhando, com lágrimas nos olhos, com toda a humildade, se rasgando diante do Senhor. O que eu sempre penso é que não seja necessário, que bom que não fosse necessário, uma grande tempestade na sua vida ou na minha, para que nós somente então nos ajoelhássemos diante do Senhor e dedicássemos diante do Senhor o tempo necessário. Que não seja necessário isso. Diz a palavra que Pedro clamou ou gritou: Senhor, salva-me. Foi um grito, não foi uma oração religiosa, não foi uma oração formal. Eu fico imaginando Pedro começando a afundar e dizendo as seguintes palavras: Excelentíssimo e soberano Senhor do universo, venho muito respeitosamente, por meio da presente súplica, solicitar a vossa magnificência, que se digne em conceder-me com a máxima urgência e benevolência a graça da preservação da minha vida, livrando-me do iminente risco de submersão nas águas. Será que teria como essa oração, queridos? Não dessa forma. E se eu disser para os irmãos, hoje eu tenho a percepção que a oração formal, a oração religiosa mais afasta, mais desagrada a Deus, a semelhança das vãs repetições, com clichês evangélicos, com palavras, com chavões tipicamente do evangeliquez. E de uma certa forma eu me sinto desafiado a vencer o formalismo de minhas orações, trazendo ela o mais próximo possível de uma conversa simples, de um filho com o pai, de um amigo com o outro. Ou às vezes nesse cenário de desespero, sim, clamando que seja. Mas ele utilizou aqui palavras comuns. Foi uma oração absolutamente natural. Não teve tempo para entonar a voz, tornando a oração artificial. Se a gente não toma cuidado, a gente aprende com os nossos irmãos até o tom de voz, até o tom da oração a gente muda. Senhor, até o tom de voz muda, e aprendido, é um comportamento que a gente aprendeu olhando para com os outros. Sem recomendação da Bíblia, as recomendações bíblicas ao máximo é que a oração seja autêntica, seja franca, seja verdadeira, seja sincera, seja uma oração com fé. E nós vivemos dias hoje de uma juventude cada vez mais cética, não é um ceticismo errado, mas até uma geração honesta. Por que eu tenho que mudar o tom de voz na minha oração? Por que eu não posso ser eu na minha oração? Por que durante a minha oração eu tenho que ser um personagem e não a pessoa que eu sou propriamente? Não é um convite à falta de reverência, queridos. Podemos ter reverência. Agora sim, tem uma pessoa que o Christian ama, que é o meu pai. E tem uma pessoa que o meu pai ama, que é o Christian. E a Rafaela também, ela está dizendo, a Rafa também, né? Pronto, vou usar os... E o Gabriel, que está ali também. Tem mais algum neto do meu pai aí na área? Aí,
E aí o que acontece? Mas o meu pai nunca exigiu da Rafa ou do Christian uma linguagem técnica para aproximação com o avô. E os três conseguem se aproximar do avô e interagir com muito amor, sendo respeitosos. Eu trago esse paralelo para falar de nosso relacionamento com Deus. Para tomarmos cuidado, para que as palavras, às vezes religiosas, os chavões, os clichês, às vezes mais tornem artificial e sintético e sei lá, e plástica a nossa oração, tirando a autenticidade, tirando o caráter real. E essa oração de Pedro, aquele foi o mais natural e sincero possível. E não ficou preocupado com o que as pessoas pensariam dele. E esse é um tema que sempre deixa a gente meio desconfortável. Eu não sei vocês aqui. Eu sempre tenho dificuldade de orar com gente ouvindo minhas orações. Teve um dia que eu fui orar em Braslândia, estava ajoelhadinho lá, aí o pastor Gilson ia gravar a pregação, colocou um fone de ouvido bem aqui, enquanto eu estava de joelho orando. Na hora eu parei de orar, eu orei só na minha mente. Eu falei, sei lá que alguém está gravando minha oração, eu vou confessar meus pecados aqui e tudo mais, e o pessoal está filmando, está gravando minha pregação, minha oração. Mas assim, nessa ocasião, Pedro não se preocupou com o que os outros pensariam a respeito dele. Lucas 18, do versículo 9 a 14, fala de duas pessoas orando. Um fariseu, que se vangloriava por não ser como aquele publicano pecador. De um publicano que também orou com cantinho, com vergonha, que nem tinha coragem de olhar para cima. Simplesmente batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus utiliza esse caso como um exemplo de uma oração não religiosa, mas sincera, de um pecador reconhecidamente pecador. E Jesus diz, esse voltou para casa perdoado. Ensino sobre oração. Nessa ocasião específica, Pedro não ora em um ambiente religioso. E Jonas, semelhantemente, não orou na igreja, mas no ventre do peixe. Moisés no deserto, Paulo e Silas na prisão. E às vezes a gente ora em lugares bem peculiares. Quem aqui nunca fez orações maravilhosas dirigindo e indo para o trabalho? Pilotando a moto. Talvez as melhores. De verdade, quem fez? Quem já não lavando as louças, orou e viveu um momento maravilhoso? Sim, queridos. Lavando as louças, inclusive. Na pia, no chuveiro. E João capítulo 4, versículo 21, tem um texto que traz uma harmonia para isso que nós estamos falando, capítulo 4, versículo 21. Aquela discussão, onde é que nós vamos adorar no Monte Gerizim, é em Jerusalém? A pecadora pergunta para Jesus, e Jesus diz, olha, acredita em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem no monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não sabem, nós adoramos o que conhecemos, a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com base nesses versículos, quero estimular os irmãos a orar fora da igreja, mas também estimulá-los a orar na igreja. Eu não estou pregando orar na igreja, não. Mas se sua vida de oração se resume apenas ao que acontece aqui, é uma vida de oração deficitária. Precisamos trazer a oração para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, para o seu ambiente de trabalho, para a sua cama, para o seu dia a dia. Eu me lembro um dia que eu estava orando em João Pessoa, na beira da praia. Na beira da praia não, no mar. Eu estava no mar nadando, queridos. E nesse dia minha mãe tinha ido de carro para Paraíba, dirigindo com 70 e poucos anos. Eu fui lá voltar para trazer ela de volta no carro. E aí eu parei, eu fui de avião, desci em João Pessoa, só que só foi um pouco triste, queridos, porque a Daiane não foi comigo. E eu até mandei a mensagem para a Daiane e falei, Daiane, essa imensidão de água aqui sem você aqui não vale de nada.
Eu sei que, mas eu estava na água, né? Que eu não podia perder a oportunidade, né, queridos? E eu estava lá na água quentinha de João Pessoa, e eu lá, quando eu estava no meio do mar, querido, sozinho, uma tristeza. Mas eu falei assim: Deus, muito obrigado por isso. Eu orei sem camisa, porque eu estava no mar, de sunga. Eu falei: meu Deus, será que é pecado orar de sunga? Eu falei: olha aqui, estou falando sincero, tá, queridos? Porque eu estava de sunga assim, de roupa de short de banho, pronto. Eu estava de short de banho e eu falei: Deus, obrigado por essa dádiva. E onde eu estava ali, eu orei. Então, como é que está o seu estado de espírito ao longo da sua vida? Você não vai orar só na hora do culto, não, mas ao longo de todo o seu dia. Seja no ventre do peixe, e seja ali fora das quatro paredes, ali, como Pedro também. Agora sim, a oração da igreja continua tendo o seu lugar. A imposição de mãos, a unção com óleo, a oração dos presbíteros, inclusive, né? Essa oração de Pedro era uma oração que poderia ser feita em diferentes contextos, uma oração que a gente pode utilizar ela, seja num cenário de morte iminente, Senhor, salva-me, seja uma oração diante de uma enfermidade, Senhor, salva-me. Seja você pecador, ao perceber-se pecador, ao perceber o seu pecado te esmunhando todo, te vencendo na queda de braço, e você igualmente orar: Senhor, salva-me. Seja você rico com muito dinheiro, tentado pelas tentações mais diversas dessa abundância financeira: ó Senhor, salva-me. Seja em meio à pobreza, seja em meio à tempestade, uma oração cabível em diferentes contextos. Agora, não devemos orar apenas quando estivermos em meio à tempestade. Teve um episódio que eu assisti do Arnold, eu gosto de contar essa história, esse episódio, aquele menino das bochechonas, e ele estava enfrentando uma dificuldade, ele se ajoelhou no pé da cama dele, fez assim com as mãozinhas, e falou: oi Deus, eu sou o Arnold, aquele que só te procura quando está precisando de alguma coisa muito séria. Foi honesto. Assim, não devemos orar apenas quando estivermos vivendo a tempestade. Se bem que não é porque não orou antes que não possa orar agora em meio à tempestade também. Nessa ocasião, Pedro não teve tempo para fazer uma oração longa. Ele não fez rodeios. Ele foi direto ao ponto: Senhor, salva-me. E se tem uma coisa que às vezes a gente faz rodeio, é em relação a pecado. E a gente usa o eufemismo muitas vezes, tentando justificar ou tornar os nossos pecados menos feios. Mas cabe a nós, quando diante do pecado também, irmos direto ao ponto e dizer diretamente, claramente: Pai, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um do teu servo. Sabe, indo direto ao ponto, sem rodeios, dando nome aos bois, indo direto ao ponto. Alguém poderia dizer: poxa, mas Pedro devia ter orado antes de sair do barco, talvez. Mas ainda não era tarde. Talvez hoje você esteja com a água no pescoço, mas ainda não seja tarde para você fazer essa oração. E essa oração é uma oração tão teologicamente correta de Pedro, porque Pedro, em meio à tempestade, não tentou salvar-se a si próprio com méritos humanos. Não quis salvar a si, ele não tentou nadar até o barco de volta, ele não tentou nadar até o barco novamente. Ali houve uma renúncia à autoconfiança. Eu não posso salvar a mim mesmo. Repita assim comigo: eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus Cristo. Essa foi uma oração pessoal. Essa afeição personalíssima da oração.
porquanto que ele fez essa oração para ele mesmo. E há uma oração, queridos, que ninguém pode fazer no seu lugar. Eu imagino nessa noite, eu repetindo a oração, Senhor Jesus, nessa noite, o Christian te reconhece como seu único e suficiente Salvador. Não. Eu não posso fazer essa oração no lugar do Christian. O Christian precisa fazer essa própria oração. E esse é um desafio para todos nós que somos pais. Para a Rose, para o William, para o Guaraci, para o Albérico. Esse momento em que a gente tem uma fé, também tenho esse insight, também tenho essa percepção, e ele mesmo faça a própria oração, Senhor, salva-me. Um dia o Albérico fez essa oração, Senhor, salva-me, mas tem um dia que a Ana Clara, a Clarinha, tem que fazer essa oração, Senhor, eu te reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. E é uma oração que o Albérico não pode fazer no lugar dela, ela própria tem que fazer. Desde pequenininho minha mãe dizia, Jair, um dia você tem que ir lá na frente e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu falava, caramba, mas mãe, eu não já nasci no lar evangélico. Não interessa, você tem que testemunhar publicamente da sua fé. Aí eu me lembro mas eu vou ficar com vergonha de ir lá na frente, como é que eu vou aceitar Jesus? Eu já vou para a igreja desde que eu nasci. Aí teve um dia que fizeram o apelo, eu não me lembro quem foi, e aí eu levantei a mão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei aqui quantos já fizeram ou ainda não fizeram essa oração. A oração que ninguém pode fazer por você, em que você diz, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Aquela era uma oração pessoal e uma oração urgente, porque Pedro poderia dizer, Senhor, salva-me amanhã. Não tem sentido ele fazer isso. Aquela salvação precisava ser agora, imediata, um caráter imediato daquela. Ele precisava de uma resposta urgente. Existem algumas coisas que talvez podem ficar para amanhã, outras não. Existem algumas decisões que você pode protelar, talvez para a semana que vem. Talvez você possa começar uma faculdade em janeiro do ano que vem, em fevereiro. Talvez você possa comprar um carro em julho do ano que vem. Mas existe uma decisão que você não pode deixar para amanhã. É a decisão a respeito de Jesus Cristo. E eu queria convidar nessa noite, você que ainda não se decidiu por Jesus Cristo, a tomar essa decisão. De vir aqui à frente e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Essa foi uma oração pessoal, uma oração urgente, foi uma oração eficaz. De fato, Jesus o salvou. E temos a garantia em Jeremias 29, 13 e 33, 3 também, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Clama a mim e talvez responderei? Não, clama a mim e eu responderei, e lhes direi coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Pedro orou, e nessa ocasião ele não disse, Tomé, salva-me, ô Mateus, salva-me. Ele orou a pessoa certa. E eu peço que você abra sua Bíblia, ou acompanhe no telão, a Carolina pode colocar, Atos capítulo 4, um texto tão precioso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, vamos ver, Atos capítulo 4, versículo 11, diz assim, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, senão unicamente pelo nome de Jesus. E a mão de Cristo levantou simplesmente o pior pecador, Pedro. Da mesma forma, nos dias de hoje, o Senhor também é capaz de levantar o pior pecador, que clame a Ele. Antes, até uma prioridade. Se Pedro era pecador e era frágil e não valia nada, isso não o impediu de ser exitoso em sua oração.
Homem de pouca fé. Por que duvidou? Sim, esse homem de pouca fé. E essa palavra me anima tanto. Porque se talvez Jesus o elogiasse, homem de muita fé, você conseguiu, porque você tinha muita fé, talvez isso me deixasse mais preocupado. Mas se um de pouca fé conseguiu, então nós de pouca fé também podemos conseguir. Com a nossa pouca fé, a fé é frágil, às vezes cambaleante, o ideal é que não seja de pouca fé. O ideal é que seja muita fé, mas às vezes é pouca fé. Às vezes a incredulidade, Senhor, é tu mesmo, aconteceu com João Batista, é tu mesmo, tem que esperar o próximo, Senhor, me perdoa, mas eu estou confuso, honestamente confuso, honestamente inseguro, por isso, Senhor, salva-me em meio a essa minha insegurança. E Jesus estava atento à oração de Pedro. Quero convidar você a se colocar em pé agora. E eu queria, como eu disse com os irmãos, eu queria orar. Eu vou aqui para baixo porque eu queria orar com os irmãos mais pertinho. A equipe de louvor já está tomando lugar. Eu queria fazer dentro da oração, eu queria dar uma oportunidade. Na vida a gente tem algumas oportunidades. E eu queria dar uma oportunidade nessa hora para alguém que dissesse, pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Eu ainda não fiz essa oração, Senhor, salva-me. E eu queria, igual o pastor falou que um dia o pastor aceitou Jesus, eu queria aceitar Jesus hoje também. Eu queria convidar você a vir aqui à frente para eu fazer uma oração por você. Vou explicar só mais uma vez. Pastor, ainda não entreguei minha vida para Jesus, mas eu queria fazer essa oração hoje. Queria entregar minha vida para Jesus. Você vai poder vir aqui à frente e eu vou fazer essa oração por você. Senhor, salva-me. Nessa última oração aqui, eu queria chamar para vir à frente então alguns irmãos para orarmos juntos aqui. Você que se sentiu tocado pela palavra, que enfrenta hoje um dilema e queria receber uma oração especial, vou chamar a pastora Daiane para vir aqui à frente também. Você pode vir aqui à frente, diante do altar, ficar de frente do altar, e nós vamos fazer essa oração aqui agora. Pode orar, Daiane, pode orar. Mais alguém queria receber a oração? Vem aqui à frente. A equipe de louvor vai estar cantando agora. Você vai vir, vai ficar de frente para o altar. Eu e a pastora Daiane, a irmã Lourdes, vamos estar orando por você. Se você quiser ficar na cadeira, eu peço só que feche os olhos e fique em espírito de oração. E a nossa oração hoje é: Senhor, Senhor, salva-me, Senhor. Aleluia. Equipe de louvor. Se o sol se pôr, a noite chegar, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da salvação, és o meu dono, minha e o meu louvor. Se o sol se pôr, se
o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu